Hoje conversando com o deputado estadual Evásio Bezerra, que esteve na reunião de hoje com os deputados e o governador João Azevedo, está fazendo uma análise aí, fazendo naturalmente uma análise da conjuntura política também para 2022. E nesse sentido, deputado, o clima gerado entre o senador veneziano Vital do Rego e o governador João Azevedo, o que você antevê em relação a isso? Olha, Torres, eu tive a oportunidade de lhe conceder, inclusive, uma entrevista que você passou aqui no Rede Verdade, que gerou uma repercussão enorme a esse respeito. Eu faço política dizendo aquilo que eu penso, o que eu sinto. E é muito raro dizer eu vou guardar reserva com relação a isso, até porque é minha opinião e eu assumo. Nós tivemos os 3 episódios, que não vou aqui rememorar, sobre a relação do governador com o veneziano. Rapidamente teve a história do partido, do Podemos. Nós tivemos... Só para contextualizar quem está acompanhando, o Podemos era da direção ali, uma condução ali da Ana Cláudia, a esposa do veneziano. E de veneziano. E de veneziano, e aí o partido foi... E aí as informações que nos chegaram foi de que o veneziano perderia o comando do partido, já que havia uma expectativa de que ele assumisse de direito de fato o Podemos, ele foi para o MDB. Isso gerou uma expectativa muito forte, e aí o governo, para não perder o comando, ficou na base do governo, um amigo nosso. Não foi um golpe do governador para retirar o partido das mãos de modo algum. Depois nós tivemos o episódio mais fatídico, foi o de Campina Grande. Sim, teve a conversa de veneziano com o Cássio. Essa mexeu? O governador mexeu, e o governador passou o recibo de que não gostou. Cássio negou, o veneziano negou, mas isso não chega a convencer a ninguém, como não convenceu. E a defesa de veneziano para Efraim Filho como senador, antecipando a chapa que o próprio governador não queria? Também eu acho que dentro de um direito que todo e qualquer cidadão e todo político, obviamente, tem. Eu nunca questionei isso, é um direito de cada um se expressar. Agora, tem que se expressar e esclarecer os fatos, para que todos nós, agentes políticos, que integramos um agrupamento político e que queremos o sucesso desse agrupamento, que o comandante é o governador João Azevedo, então tudo passa pelo comando, o comando do grupo, que é do governador João Azevedo. Mas cada um pode ter a sua preferência. Enfim, veio o episódio de Campina Grande, já de conhecimento e de domínio público, em que a doutora Ana Cláudia não gostou de não ter sido convidada para a mesa, e aí registrou nas redes sociais, houve como de praxe normal a solidariedade do seu esposo, o senador veneziano, mas aí, Torres, a grande questão é que não tem nenhuma criança nesse processo. Não tem, olha, nenhuma criança. E todos sabem que a estratégia da oposição, já que ele não tem quadros, que não tem nome, o candidato de sonho de consumo da oposição é veneziano. Se veneziano vai topar ou não é outra história. Mas que até porque nós temos conversas com deputados, com agentes políticos e tudo mais, e com lideranças políticas, o sonho de consumo deles é veneziano como candidato. Porque não tem na base da oposição, precisa pegar dentro da base do governo. Uma estratégia muito velha de que você, para chegar ao poder, você vai ter que dividir, porque o nosso conglomerado político é extremamente forte, e o governador João Azevedo tem problemas, tem. Veneziano é um problema, Aguinaldo é um problema que eu digo, bom, mas muita tem opção nomes. Para pouca chapa. Muita opção para poucos nomes, para pouco espaço. E que, para fazer essa acomodação, mesmo havendo, ao meu ver, condições de aglutinar todo mundo, e eu particularmente, Luiz, eu estou dizendo o que é de domínio público e o meu pensamento. Eu votei, torço para que o veneziano permaneça no nosso grupo, mas eu seria hipócrita e mentiroso para os seus telespectadores eu dizer uma coisa aqui na frente das telas, quando passar naquela porta ali, eu dizer, não, Luiz, a história não é essa, não. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto, eu digo a verdade. Torço para que o veneziano continue. Mas se ele entender, achar que não tem espaço, ou que as mágoas superam uma possível reconciliação, não tem outro caminho, amigo. É romper. Tem outro caminho? Isso é para ele, para mim, para todos, e aí atender a uma reivindicação, um clamor das oposições, não todas, até porque existem algumas composições, Torres, que já
tentadas que fossem feitas e elas não prosperaram. Romper, você quer dizer entregar os cargos? Não, não é entregar os cargos. Entregar os cargos, isso é um ponto secundário. O ponto principal é vir aqui no Rede Verdade, olhando para aquela câmera que eu estou olhando agora e dizer, olha, as insatisfações não há como remediar, foram desatenções e tudo, tal, estou fora do governo. Não tem outro caminho. Você acha que o governador João Azevedo vai suportar essa relação do jeito que está até a convenção de agosto, lá de 2022, ou ele, se veneziano não tomar uma decisão, toma o governador? Não, eu quero crer que o governador comanda todo o processo, certo? Então não seria, ao meu ver, ético empurrar ou prorrogar essa decisão até a 1ª hora, como nós já tivemos exemplos na própria Paraíba de rompimentos às vésperas da eleição. Mas aí é uma questão de cada um. Aí depende da paciência do governador João Azevedo, da vontade do governador João Azevedo, da paciência e da disposição do senador veneziano. Eu, particularmente, torço para que haja reconciliação, mas eu estou também fazendo uma projeção de futuro de que muitos não gostam de falar o que pensam e o que sentem, eu respeito, mas é que se não houver condição de conciliar, rompe. Se romper, qual é a tendência? É de haver baixas também na oposição. Eu ia falar, você deu essa declaração nessa entrevista da semana passada também dizendo o seguinte, se houver mudança e mexida na base do governo, naturalmente haverá gente da oposição vindo para a base do governo. O que você estava falando, deputado? Não, eu não vou citar nomes agora porque você até atrapalha e tudo tal, mas a verdade é que existem algumas alianças. Por exemplo, foi tentada uma aliança entre Ricardo Coutinho e Cícero Lucena no passado. Ela não prosperou. É como uma aliança entre o grupo Cunha Lima com o veneziano. Historicamente adversários em Campina. Vamos admitir, fazer aqui uma projeção de futuro, que essa aliança venha ou se vier a se confirmar. Existem militantes das duas alas que jamais irão assumir essa postura ou concordar com esse posicionamento. Então, eles vão fatalmente, eu estou falando de lideranças expressivas, e eu estou falando lá na ponta também do militante, que o cassista é anti-veneziano e, da mesma forma, alguns seguidores venezianos jamais admitirão uma aliança com o grupo Cunha Lima em Campina Grande. E outras lideranças políticas de expressão que nós conversamos todos, nós trocamos telefonemas, mensagens, tudo tal, apesar de não comungar na mesma cartilha ideológica ou política, mas acima de todos nós está uma coisa chamada respeito e consideração e carinho de determinadas lideranças. Então, dá para a gente sentir, por isso que eu estou fazendo esse raciocínio aqui, por isso que eu estou fazendo. E quem duvidar, pode me cobrar. Primeiro, eu não torço nem trabalho com a perspectiva de rompimento. Eu estou sendo realista com um quadro que pouca gente quer falar, no microfone ou perante as telas, e que eu falo. Eu falo. Torço para que haja reconciliação, disse isso e digo isso ao governador, digo isso de forma pública ao senador veneziano. O ruim dessa história, do Stones, é uma coisa chamada tempo. Esse tempo dá margem a muitas conjecturas. Por exemplo, você viu declarações duras do governador, inclusive fazendo referência ao posicionamento da secretária Ana Cláudia. Qual foi a resposta de veneziano? Eu, pelo menos, não li nem ouvi em lugar nenhum no mundo. Então, isso fica muito ruim. Ele classificou no dia de tratamento desrespeitoso. Depois não falou mais sobre o tema. Depois não falou mais. Então, a vida é feita de escolhas. A todo instante, nós fazemos escolhas. Você hoje, dentre inúmeros, vamos supor que você quisesse hoje falar aqui sobre a reunião. Você teria 25 ou 26 deputados que participaram. Você me escolheu. Foi uma deferência, porque mas você é uma estava escolha. pronto para fazer essas revelações, está fazendo Pois agora. pois Inclusive, dentro desse discurso todo, existe a informação, se é especulação ou não, mas a informação de que o ex-prefeito Romero Rodrigues e o governador João Azevedo poderiam estar conversando e poderiam, enfim, avançar numa construção nesse sentido. O que é que tem de verdade nisso, já que você está hoje dizendo tudo? Você já avançou mais, você está dizendo que houve. Eu deixo no campo ainda da especulação, até porque
o governador não assumiu isso de forma pública, o governador assumiu que não via nada demais, que não vê nada demais em conversar com o Romero. Né? Não vê nada demais. E, lógico que isso gera também uma insatisfação para quem? Para veneziano, lógico. Foi uma resposta do governador? Não sei, aí só vocês perguntando ao governador e tenho certeza que ele irá responder. Mas e inclusive eu vim ouvindo o programa de vocês na rádio, o Rádio Verdade, e me parece que o senador veneziano convocou agora uma reunião, aí não sei se para essa semana, o MDB para essa semana ainda. Claro que poderemos ter desdobramentos a esse respeito. Eu acho só o seguinte, Luiz, eu acho que quanto mais se protelar, é pior, é ruim para o governo, mas talvez seja pior para o governador veneziano. Até porque as conversas, as fofocas, elas vão evoluindo em função da definição, da tomada de posição. Na hora que você toma uma posição, vamos supor, o senador veneziano vem aqui e diz, me entendi com o governador, está tudo perfeito, está tudo em ordem. Não falo mais em... Não fala, aí isso não vai fazer com que ninguém queira mais tocar nesse assunto. Agora, falta o quê? Uma posição clara, definida e decidida por parte do senador. Mas para a gente fechar, se houver ali uma extensão dessa posição, o senador veneziano pode optar por jogar parado nesse momento. Você acha que o governador João Azevedo deve tomar a iniciativa? Não, aí é difícil. É difícil, Luiz, você fazer uma avaliação, um juízo de valor a respeito de uma posição do governador. Todos sabem que ele tem um temperamento extremamente moderado, mas já havia outros líderes da Paraíba que tinham um temperamento bem mais forte, e eu vi o sapo descer atravessadinho, esperar a hora e sair como vítima no processo, que na política ainda é muito forte isso. É de quem deu o pontapé inicial. Para se fazer isso, é preciso, acima de tudo, não é que falte coragem ao governador, mas eu acho que estrategicamente, no lugar dele, faria o mesmo. Aí, em vez de esperar que o senador veneziano jogasse parado, quem jogaria parado seria eu. Agora, quando para, ao meu ver, você para tudo também. Você para o apoio, você para a solidariedade, fica aquela guerra fria, que na minha leitura, se ela ocorrer, o senador veneziano tem muito mais a perder do que o governador João Azevedo. Pela conjuntura, pela força que tem o governador e o governo. Tá aí, deputado Evásio Bezerra, contando tudo aqui no Rede Verdade. Vou lhe chamar para você ser nosso, enfim, cientista político aqui de leituras. Deputado, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no Rede Verdade. Agradecer a você, a Luiz, ao grande comandante dessa grandiosa equipe, João Gregório. Sempre que convidado ou convocado, aqui estarei, ou para entrevista ou para debates, como fizemos aí durante toda a nossa vida. Você vai receber o Cabo Gilberto lá na porta da Assembleia, vacinado, o Cabo Gilberto? Ele vai tomar a segunda ainda, ele amanhã acho que não vai, segunda, né? Ele não vai, né? Mas já está meio caminho andado, né? Já ele criou o juízo mesmo. Aí, obrigado, deputado. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser, aqui no Rede Verdade.